Eu sou Monsenhor Luiz Carlos, pároco aqui da paróquia de Santo Antônio, em Cachoeira Paulista. Estou aqui no Partilhando para contar um pouco da minha história. Eu nasci na cidade de Bananal, bem próximo à Cachoeira Paulista. Mas eu vim para essa cidade com apenas 3 anos de idade, devido ao meu pai vir trabalhar aqui. Então eu também sou cachoeirense, não de nascimento, mas de toda a formação. Então, como eu disse, eu passei a minha infância aqui em Cachoeira Paulista, num bairro aqui da cidade, chamado Pitel, onde o meu pai trabalhava. Ele trabalhava no departamento de estrada de rodagem, e toda a minha vida foi ali, numa comunidade, uma infância muito simples, mas cheia de aventuras e cheia de entusiasmo. Durante toda a minha infância, desde esses 3 anos que eu vivi aqui em Cachoeira Paulista, começando, aliás, numa outra periferia, que é a comunidade do Embaú, onde nós chegamos como família de imigrantes, devido ao trabalho, e depois ali naquela comunidade de um bairro aqui da cidade chamado Pitel. Todas as lembranças possíveis para uma criança, da brincadeira, do jogo de futebol, do nadar no riozinho, de até mesmo ir para a escola. Eu tenho muitas memórias de ir para a escola, já que a partir dos 7 anos eu começo a frequentar a rede escolar, e que era aqui no centro da cidade. Então aí era uma aventura vir de um bairro um pouco distante até o centro da cidade para estudar. E ali com um grupo de pessoas, são amigos de infância que percorrem a minha vida, Então eu acho uma infância tranquila, uma infância feliz, alegre, cheia de brincadeiras, com muitas expectativas também de uma criança de um bairro. Religiosa, não tinha muita ligação religiosa, Minha família tinha o básico da religião, que era participar na missa. Desde pequeno, nós nos envolvemos muito na comunidade ali do bairro, na formação da igreja dedicada a São Benedito, onde meu pai se envolveu bastante na construção, também a minha mãe, mas era aquela religião de uma família simples, sem nenhuma expectativa que pudesse até despertar a minha vocação, de ir na igreja, cumprir os preceitos e rezar em casa. Muito bem, sempre nós somos em 4 irmãos, 3 nasceram lá em Bananal, minha cidade de origem, e um nasceu aqui já em Cachoeira Paulista, E 4 irmãos, vivíamos bem em toda a nossa infância. Isso a gente hoje, ao rever fotografias, a gente vê a felicidade de uma família simples, de interior, E eu até considero uma família pobre, que tinha os desejos de ter até a casa própria, mas quando viemos para cá, ainda era um sonho um pouco distante. Então, a adolescência minha já foi marcada pelo movimento de juventude. A partir dos 14 anos, já existia aqui em Cachoeira Paulista um movimento de juventude, ligado aos padres redentoristas de Aparecida, porque a cidade tinha 2 vocações bem conhecidas no mundo dos missionários redentoristas, e também dos fraters lá de Taubaté, que vinham aqui nas férias fazer as movimentações da juventude. A partir dos 14 anos também eu me envolvi com esse tipo de relacionamento de jovens. E comecei a participar de um grupo de jovens.
Eu fiz a minha primeira comunhão com 7 anos, nesta igreja onde eu trabalho hoje. Porque nós éramos uma única paróquia na cidade inteira. Então a gente se deslocava muito. Isso fazia com que a juventude daquele tempo também se movimentava muito na cidade. Quer dizer, participávamos dos grupos de jovens nas comunidades, tanto da periferia como da central, que é a comunidade matriz da paróquia, né? E vivi esse período, a partir dos 14 anos, mais dentro dos grupos de juventude. Estou falando da década de 70. E ali é o nascimento dos grupos de oração no Brasil. E como todo jovem, nós também nos ligamos à Renovação Carismática Católica. E aqui na nossa cidade, por isso temos aí esse privilégio de ter esse grande centro de comunicação, ali nós começamos também, como grupo de jovens, a atuar dentro desse jeito de ser igreja que foi a Renovação Carismática Católica. Fiz o meu primeiro encontro de jovens em Aparecida ainda, tinha 15 para 16 anos, e depois comecei então a trabalhar nesse estilo de vida de juventude que é o grupo de jovens, que se reunia regularmente, participava das missas, animava as missas, como todo grupo de jovens. Sim, porque quando eu tinha 17 anos, eu entrei em contato com uma congregação religiosa que veio se instalar no meu bairro. Era um grupo, de religiosos da congregação chamada Joseleitos de Cristo, que é lá da Bahia. Por isso eu tive a oportunidade, já 18 anos, ir na celebração dessa congregação que celebrava naquele tempo 25 anos. Nós jovens da comunidade fizemos um teatro e fomos então apresentar lá na Bahia. E ali eu tive esta luz, que eu deveria acompanhar essa comunidade religiosa. E claro, como todo jovem entre 17 e 18 anos, eu precisava primeiro fazer o famoso alistamento militar, E ali eu tive que esperar a resposta do alistamento para saber como seria a minha vida. E lá com 18 anos, depois do alistamento, depois da dispensa, desse alistamento, estamos numa região que onde o alistamento e a dispensa era muito comum, eu resolvi então ir fazer uma experiência lá na congregação no Nordeste do Brasil, na Bahia. E em 1977, eu deixei tudo aqui e fui. Fui conversar, claro, inicialmente com meus pais. Recebi de meu pai até uma força muito grande, que ele chorava e dizia: é isso que você quer? Eu disse, sim, já tinha 18 anos para 19, já tinha terminado o magistério, que eu tinha feito científico naquele tempo, depois fiz mais um ano e completei o magistério. E havia uma necessidade de educação, de professores no Nordeste. Aí eu falei para o meu pai que eu gostaria de ir. Ele disse, olha, vai, mas você vai ter que entender que você vai sofrer. Eu não gostaria que você sofresse lá, porque eu estou falando de um período de uma grande seca no Nordeste, que é de 76. Mas eu resolvi ir, assumir isso na minha vida. Vou fazer essa experiência. Fiquei lá quase um ano, com muita luta, muita dificuldade de alimentação, dificuldade, de clima, adaptação a uma nova cultura, Eu fui lá dar aulas, então muito esforço intelectual, muitas aulas, porque era uma congregação muito simples, muito pobre. E ali eu tive
um desejo de retornar. Escrevi para o meu pai que eu tinha vontade de retornar, ele me enviou pelo correio, naquele tempo era correio, uma quantia para que eu pudesse comprar a passagem de volta. E isso, como nós sabemos que naquele tempo a comunicação era por cartas, a demora entre uma carta que vinha e uma carta que voltava, né? O que eu fiz? Fiquei só à espera. Chegou em setembro, a carta chegou, o dinheiro chegou, comprei minha passagem e retornei. Foram 36 horas de ônibus também, muito duro para mim. Por quê? Porque eu só tinha a passagem de ônibus no bolso. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou sofrendo? Porque eu tinha uma profissão. Eu era formado, naquele tempo ainda falava-se em magistério, né? Eu tinha a oportunidade de estar trabalhando, né, nas escolas e tinha assumido de viver esse momento meu vocacional. Claro que foram horas terríveis de ônibus. Tem uma experiência que eu sempre falo quando falo da minha vida, da minha partilha. Quando uma senhora que estava sentada próxima de mim com o filho, ela percebeu que nas descidas das paradas normais do ônibus, eu não descia. E uma das paradas ela perguntou, o senhor não vai descer? Eu falei, não. Depois ela voltou com um pacotinho e falou assim, olha, eu trouxe um lanche para você continuar a sua viagem. Era uma coxinha. Foi o meu alimento, além da água, claro, eu descia para tomar água, para ir no banheiro, mas sem nenhuma alimentação. Porque eu só tinha a passagem. Cheguei em Cachoeira Paulista, aqui no nosso viaduto da entrada, de madrugada, não podia seguir para frente, porque senão não teria como voltar numa parada que é feita em Aparecida do Norte. Aí eu desci lá e de lá eu vim a pé para casa, né? Aí, claro, com todo questionamento, mas quando eu abri a porta da minha casa, né? E meu pai, ele tinha um jeito de ser pai, que isso está na nossa memória de filhos, né? Ele acordava de manhã, ele colocava água e a gente acordava com o cheiro do café. Como era de madrugada, às 6 horas da manhã, ele estava fazendo o café. E quando eu senti aquele cheiro, eu falei, eu estou em casa. Eu lembro que ele falou assim, chamou minha mãe e falou, Isabel, que é o nome da minha mãe, nosso filho voltou, graças a Deus. Aí eu tomei café e fui então descansar depois dessa longa viagem. E terminou o descanso, ele me acordou, era 2 horas da tarde. Olha, você vai almoçar, mas antes você vai comigo no local. Não sabia onde ele iria me levar. Ele tinha um carro, né, simples, eu entrei no carro dele e ele tinha me levado no médico, que era o médico da cidade, né? Todo mundo iria visitar esse médico, né? E ali o médico falou assim, olha, não se preocupe, o que ele tem é desnutrição. Ele não tem nada, ele só precisa se alimentar e descansar. Foi o que eu fiz. Aí eu desisti totalmente ali da minha vocação. Falei, olha, eu não sirvo para essa vida, eu vou voltar agora, trabalhar. E é o que eu fiz após essa vinda da missão. Eu fui trabalhar. Como era mais difícil, porque eu já tinha passado da época de escolher escolas, eu fui para a delegacia de ensino e tinha uma única escola à disposição. No sertão da Bucaina, mais especificamente no sertão da Joaquina. Era daquelas escolas rurais que ia para a delegacia e voltava para a sede. Ia para a delegacia e voltava para a sede. Até que encontrasse alguém que aceitaria o desafio, porque era uma escola muito longe do município onde eu nasci, Bananal. A aula primária era crianças de
de primeiro ano primário, de segundo ano primário, de terceiro ano primário e do quarto ano primário, que era todas as classes numa única escola, que é uma escola rural. Uma escola que a gente tinha que dar todas as matérias para todos os tipos de aluno. O aluno recém-chegado, com 7 anos, que estava dentro do ano escolar, ao aluno de 14, 15 anos, que já estava ali na escola, às vezes até 2, 3 anos como repetentes. E ali eu fiquei 1 ano dando aula nessa escola. E foi aí que eu fiz uma redescoberta da minha vocação. Por quê? Porque o mesmo grupo de jovens que tinha me enviado para o seminário ainda estava atento, estava se organizando aqui em Cachoeira e estava já envolvido no movimento chamado Maranatá. Mas eu tinha uma coisa no meu coração ligado a esse grupo de jovens. Esse grupo, ele marcou muito a minha história, porque nos finais de semana, esse grupo, ele colocava-se a serviço de um movimento chamado Maranatá, que era para a juventude. Ali já tinha passado também outros vocacionados, que são padres também aqui trabalhando comigo, né? Como o Monsenhor João Bosco, o Monsenhor Ditinho. Aí eu falei, eles são vocacionados, eles estavam já na estrutura do seminário, né? Estavam na estrutura do seminário. Aí foi lá no sertão, que eu ficava lá de segunda a sexta. O sertão, ele é muito bom para meditação, porque a escola, ela funcionava num único período. Os alunos vinham assim de 5, 10 quilômetros, então não podiam ficar muito tempo na escola. E o que eu fazia no período da tarde? Era o período para eu rezar, em torno de uma natureza que eu sentia acolhido por ela, porque eu gosto da natureza. Lá no local onde eu trabalhava, passa um caminho famoso, que as pessoas usam, chamado Caminho do Ouro. Eu gostava de ir lá para ver as pedras que os escravos colocaram, lá no século XVI, ou século XVII, quando se transportava o ouro de Minas Gerais para Paraty. Eu gostava de ir ver cachoeiras, que a nossa região é muito rica de cachoeiras. Eu tinha uma ligação com a natureza, né? Por isso que depois, até no exercício do meu ministério, eu vou usar dessa ligação, né? E ali eu comecei a perceber que tinha algo estranho ainda dentro de mim. Que mesmo com todo o sofrimento, tanto da fome como da distância de estar lá no Nordeste, aquilo começou a reacender dentro de mim. Em paralelo, a convivência com esses jovens nos finais de semana, porque eu fazia o transporte dessa cidade que eu estava, que fica a 120 quilômetros aqui de Cachoeira Paulista. Eu vinha com tranquilidade no final de semana para dedicar o final de semana trabalhando no Maranatá para outros jovens. Isso me enriqueceu muito, porque ali surgia hoje a comunidade Canção Nova, ainda fazendo Maranatás numa fazenda, antes de se construir um prédio. Eu tive essa oportunidade de ajudar, né, vendendo rifas, fazendo algumas promoções, vendendo CDs, né, nem era CD ainda, o disco grande, o long play, né, do Amor Vencerá, de porta em porta. E nós tínhamos várias atividades, porque naquele período também estava comprando o prédio da Canção Nova, né, que era a Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista. Então, tudo isso começou a movimentar o meu interior, movimentar mesmo. Eu falei, não, eu tenho que continuar a minha missão.
eu estava como jovem trabalhando na igreja de São Sebastião, onde é uma paróquia hoje. E o nosso bispo, D. João Hipólito de Moraes, veio celebrar a crisma. Terminando a missa, ele estava na sacristia, conversando com muitas pessoas, e ele tinha falado muito para os jovens crismandos, do qual eu não fazia parte, eu fazia parte dos jovens que estavam animando a liturgia, estava cantando, organizando a liturgia daquele grupo de jovens que estava recebendo o sacramento do crisma. E aquele grupo que estava na sacristia, motivado pela pregação dele, incentivando os jovens que estavam no sacramento do crisma, recebendo o crisma, a fazer uma caminhada vocacional. Aí uma senhora falou, olha, D. João, tem aqui um jovem que gostaria de fazer essa caminhada, só que ele não está lá no grupo de crisma, ele está aqui ajudando a sacristia. E o D. João falou assim, então fala para ele ir lá na minha casa. E foi o que eu fiz. Fui na outra semana, conversei com o meu pároco, fui na casa dele, e ali a gente começou a conversar sobre a minha volta para o seminário. Eu falo que na minha vida nada foi fácil. D. João era um bispo que estava entrando no episcopado, então bem jovem. D. João Hipólito foi diácono na catedral, ele foi padre na catedral, e dali ele se tornou bispo na Catedral de Lorena. Ele tinha uma história já na Catedral de Lorena. Ele de imediato não aceitou, porque eu tinha feito aquela experiência no Nordeste. Você não posso aceitar você de imediato. Você viveu numa comunidade religiosa, então eu quero que você faça 1 ano de experiência dentro da Diocese de Lorena. Eu acho que ele não compreendeu bem que eu já tinha feito todo esse caminho na Diocese. Aí lá vai eu de novo procurar um emprego e de novo pegar uma comunidade rural para dar aula. Só que aí eu encontrei o meu pai, que eu sempre falo, ele foi o anjo da minha vida vocacional. Eu descobri bem tempo depois que ele tinha vocação na infância dele, né? Falava dele que ele tinha vocação, mas uma família muito pobre, distante, né? Meu pai nasceu numa cidadezinha do Rio de Janeiro chamada Rio Claro, né? Naquele tempo tinha até outro nome. E depois que ele veio para Bananal para trabalhar, meu pai começou a trabalhar muito cedo, 10, 11 anos, porque ele perdeu a mãe, e o pai dele tinha que criar 3 filhos, e ele foi congregado mariano, ele foi coroinha, e disse que ele tinha vocação. Porque aí meu pai falou, não, você não vai trabalhar, não. Você vai voltar a terminar o seu estudo de filosofia, porque eu já estava no 3º ano de filosofia, porque eu tinha parado a filosofia. Aí ele falou, não, você vai terminar. Eu vou fazer um empréstimo, porque naquele tempo havia empréstimos, né, nas instituições bancárias, e você vai pagar e terminar. Você não vai voltar mais para a roça, né, o sertão. E foi assim que aconteceu. Aí eu esperei o ano inteiro a decisão de João Hipólito de Moraes. Aí em 1980, eu estou falando de 76 a 80, né? Aí em 1980 eu fui para o seminário começar a minha teologia. Foi o ano que São João Paulo II visitou o Brasil, né? E ali podemos acolher, temos até um discurso dele para nós seminaristas do Seminário Bom Jesus, e que aí reacendeu mais a minha vocação, porque São João Paulo II, ele era um papa muito dinâmico, e nós, jovens, né, tínhamos assim um amor muito grande para com ele, e ele veio no mês de junho, no comecinho de julho, que ele passou em Aparecida, e foi assim uma
movimentação muito grande na minha vida. Dali pronto, ali foi o primeiro ano de teologia, segundo, terceiro, quarto. Em 1983, D. João me chamou e me ordenou inicialmente diácono, no dia 5 de fevereiro do ano de 1983, e depois, no 5 de novembro do mesmo ano, presbítero, aqui em Cachoeira Paulista, né, que era a minha paróquia de origem, né? E aqui eu me ordenei diácono e padre no ano de 83. As emoções do momento, né? Como nós estamos ainda já num período que podia se gravar imagens, né? Mesmo não com essa tecnologia que nós temos hoje, lembro que se gravava num videocassete pesado que amarrava-se no braço, né? Com lâmpadas que foi feita até em cabos de vassoura. Então eu tenho essas imagens gravadas, né? E eu faço questão de fazer sempre uma leitura daquele momento, porque ali eu vejo a minha emoção, ali eu vejo a minha família, principalmente aqueles que já faleceram, como meu pai, e ali eu vejo os meus irmãos ainda pequenos, e também até, como foi feito aqui no Santo Antônio, onde eu trabalho, até o início, né, do salão paroquial, onde os jovens que me acompanharam estavam ali também comigo, revivendo, né, vivendo bem o momento, revivendo toda a caminhada vocacional, mas vivendo bem o momento. Então, eu tenho isso na minha memória, alegria. Por quê? Porque ali eu falo, em diversas partes dessa filmagem eu falo, e eu percebo que eu falo com emoção, né, de agradecimento, porque foi realmente um caminho de luta, não foi fácil. Na economia, muito difícil, porque hoje é mais fácil, mas naquele tempo era desafiador ir para o seminário, porque precisava da manutenção da família. Como eu falei, minha família não tinha assim tanta estrutura religiosa para isso, né? Era uma família que tinha fé, né? A minha família é muito ecumênica, nós temos várias denominações religiosas dentro dela, mas os meus pais sempre foram católicos, meus pais sempre foram de igreja, não envolvido de uma maneira total, mas nunca nós não faltamos na missa, nós tínhamos as orações em casa, a gente sempre via os dois rezando, sabe? Então, tudo isso, naquele momento da ordenação, é marcante na minha vida. O deitar, o levantar, a imposição das mãos, depois, no final da celebração, a minha palavra de agradecimento. E que marca a minha história, né? Marca muito a minha história. É interessante, quando eu falo, parece que eu só tive desafios, né? O primeiro desafio eu me ordenei em novembro. Temos que falar as datas para entender a história vocacional. O D. João pediu para que eu fosse ajudar um padre doente na cidade aqui do lado, chamado Silveiras. Era um monge beneditino que tinha uma doença cardíaca e que de repente ele tinha aquelas dificuldades. Lá vou eu substituí-lo numa passagem de ano, porque na cidade de Silveiras tem uma festa da passagem do ano dedicada a São Silvestre, mas lá no alto da Bucaina, né? Uma região chamada Bairro dos Macacos. E eu tive que então dormir em Silveiras, porque eu ia celebrar a missa da noite em Silveiras e no outro dia eu tinha que celebrar a festa São Silvestre lá. Eu cheguei na cidade de ônibus, fui na casa paroquial, ela estava fechada, a igreja estava aberta, o sacristão me acolheu, eu me apresentei, celebrei a missa
para a comunidade de fé, o sacristão fechou a igreja e eu fiquei por lá de fora. Aí eu perguntei para ele assim, que hora que passa o ônibus aqui? Ele falou assim, mas não passa ônibus nenhum. Aqui passam somente 3 ônibus por dia. O último passou quando o senhor estava celebrando. E agora? Casa paroquial fechada, eu ia dormir aonde? Porque no outro dia de manhã, já vinha outra pessoa da comunidade rural me buscar e o bispo tinha organizado de eu dormir lá, só que ele não se preocupou com o local. Eu fiquei sentado ali na porta da igreja, eu vou ter que dormir essa noite aqui, noite de passagem do ano. Até que o vizinho, ele percebeu e foi lá e falou assim, quem vem buscar? Eu falei, ninguém, eu vim para dormir aqui. Só que a casa paroquial está fechada, porque o padre levou a chave. Não tinha ninguém que tinha a chave da casa paroquial. Foi quando ele falou assim, não, você vai dormir na minha casa. E foi a primeira casa que me acolheu naquela noite, né? Ele tinha os filhos pequenos, tirou os filhos do quarto, né? As meninas, e eu dormia ali. E no outro dia cedo, a família veio me buscar lá do Alto da Serra, eu fui lá celebrar a festa e depois eles me levaram, né, de volta, né, para Silveiras e me trouxeram para Cachoeira. Eu vim para minha casa, né, a gente não tinha ainda paróquia. Mas logo a seguir o Dom João me chamou e falou, olha, Dom Edmundo não vai voltar, ele era um monge beneditino norte-americano e a comunidade recolheu ele para fazer um tratamento maior lá nos Estados Unidos, né? Ele pertencia à abadia norte-americana, né? Ele era um norte-americano. Aí o senhor vai para lá. Arrumaram a casa, a chave da casa, eu fui então morar na minha primeira comunidade, que é Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Silveiras. Ali eu fiquei de janeiro até setembro, quando ele me chamou e me transferiu no dia 7 de setembro para assumir realmente a minha primeira paróquia, que é a paróquia hoje até santuário de São Miguel, na cidade de Piquete. Eu já tinha trabalhado lá em Piquete como seminarista, com o padre que esteve lá, né? E até o meu diaconato eu exerci lá também, né? Naquele período de fevereiro até novembro, eu já tinha exercido meu diaconato lá. E agora, 7 meses depois, eu fui ser pároco. Então, ali eu assumi mesmo como pároco da paróquia São Miguel, né? Era uma cidade inteira, também muito complexa, porque lá tem ainda hoje uma fábrica né, uma indústria bélica. No meu período lá, teve algumas explosões, teve morte, uma violência quando se explode uma fábrica que produz, né, esse tipo de material bélico. Mas ali eu vivi, ali eu fiquei 8 anos da minha vida, os primeiros 8 anos do meu ministério sacerdotal, ali na paróquia de São Miguel, em Piquete. Aí depois comecei o trajetório que eu tenho até hoje. Dali eu fui transferido para Bananal, a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu trabalhei como professor rural. Existia ainda, hoje são municípios emancipados, né? Mas existia também um município, ainda distrito não emancipado, que também fazia parte da paróquia. E aí eu comecei a minha trajetória, né? Até o final de semana eu vivia mais dentro do carro, devido à distância entre as comunidades, do que praticamente dentro da igreja nas celebrações. E lá eu fiquei um bom período da minha vida, até que vagou uma paróquia na cidade de Cruzeiro, né? Bem no centro da cidade, dedicada a Santa Cecília, e o bispo então me chamou para trabalhar ali. E ali eu fiquei 13 anos do meu ministério sacerdotal na paróquia, né, que é o centro da cidade de Cruzeiro, que é uma cidade também grande, cheia de desafios, né? Ela
toda a vida dela em torno de uma grande fábrica, né? Que até hoje com muitos funcionários, e eu fui pároco ali, desenvolvendo e também criando ali comunidades e também criei uma nova paróquia nesse período que eu estive lá. Então, aí um dia estávamos numa reunião do clero em Lorena e de repente Dom Benedito Benito Santos, que era o nosso bispo, eu recordo que eu passei por vários bispos. Eu fui Dom Antônio Afonso de Miranda, que é muito conhecido, porque até é o bispo que foi responsável pela fundação da Canção Nova. Depois Dom João Hipólito, que nos ordenou e ficou muitos anos. Depois Dom Eduardo Benes. E depois de Dom Eduardo veio Dom Beni, né? Dom Beni, ele um dia estava nessa reunião do clero e ele fala, né? Estou agora instituindo monsenhores. E apresentou ali uma listagem de 6 padres. Eu falei assim, eu não estava nem preparado para o título, mas ele já tinha já conseguido o título, porque já tinha 3 monsenhores na Diocese de Lorena, né? João Bosco, Jonas Abib e o Monsenhor Francisco lá da Catedral. Aí juntou mais um grupo e ficamos esse grupo de monsenhores, né? A justificativa dele foi agraciar-nos com os 25 anos de ministério sacerdotal. Primeira justificativa. Era um agradecimento à igreja pelos padres que estavam completando 25 anos de ministério sacerdotal e que tinham, como eu, feito toda essa trajetória na formação da Diocese de Lorena. Para nós foi uma novidade, né? Mas ele quis assim e até hoje a gente tem esse título. Eu estou caminhando para os 42 anos de ministério sacerdotal. Então estamos, a partir do dia 30 de outubro, começando a comemorar esses 42 anos de ministério sacerdotal. Como eu falei no início, o entusiasmo da juventude, agregado aos jovens que me alimentaram ao longo desses anos e que estão hoje ainda nas nossas comunidades, servindo de diversas maneiras, o desejo de também servir. Porque dentro do meu ministério sacerdotal, eu tenho alguns momentos de um serviço também envolvido com o sofredor de rua, por exemplo, quando eu estive em Cruzeiro. Foram 13 anos de ministério sacerdotal. E a gente trabalhou muito nas ruas de Cruzeiro, acolhendo à noite os que a gente chama de irmãos de rua, que eu até brinco, que a gente quer que eles permaneçam na rua. Por isso eles são irmãos de rua, eles não são irmãos de casa. Isso motivou trabalhar com pessoas feridas, pessoas que não têm onde dormir, pessoas que não têm como se alimentar, pessoas que estão na rua e a gente não sabe por quê. Por isso nós temos uma obra que já completa 30 anos, que acolhe esses irmãos de rua. E todas as vezes que eu vou lá, eles sabem que eu saí de lá motivado, porque é a minha vocação. A minha vocação não é apenas sacramental. Os sacramentos me alegram muito, eu gosto muito de celebrar a Eucaristia. A experiência que eu tive durante o Covid com hoje Santo Carlos Acutis fez que eu fizesse uma revisão das minhas celebrações eucarísticas, porque eu preciso me eucaristizar em cada celebração, né? Depois também o sacramento da reconciliação, ele me chama muita atenção. Embora saibamos que no mundo que nós vivemos, as pessoas vão para o sacramento da reconciliação um pouco desconfortados. Às vezes um tratamento psicológico vai ser mais eficaz do que aquele momento, mas ali a pessoa sai confortada. Isso me ajuda muito no ministério sacerdotal.
Uma das minhas experiências fora do Brasil foi conhecer São Leopoldo Mandique, lá na cidade de Pádua, porque eu fui lá conhecer um pouco da história do padroeiro, que me inspirou desde o início, que é essa paróquia onde eu trabalho hoje, que é Santo Antônio. E São Leopoldo Mandique, o local onde ele sentava, ficou marcado a posição do corpo dele, de tanto tempo que ele passava ali no atendimento da confissão. Eu gostaria até de fazer isso, mas no tempo que nós vivemos hoje, ele é tão agitado que isso me dificulta um pouco, mas eu sinto prazer nesse tipo de serviço. Eu também gosto, além do sacramento da Eucaristia, da reconciliação, eu gosto muito do sacramento da iniciação cristã, que é o batismo. Acolher a criança, batizar a criança, sentir-se alegre com o pai da criança, com o padrinho da criança, me anima. Então, os sacramentos me ajudam muito, tá? Na minha caminhada vocacional, tá? Porque aí me fortalece muito. Então, hoje eu sou padre feliz, eu não sou padre triste, eu sou um padre feliz, com todos os desafios que eu tenho no mundo contemporâneo em ser padre do século XXI. Eu não sabia que ia ser assim o século XXI, porque o século XX foi melhor. Eu tinha muita felicidade na década de 80, quando eu estava no seminário, até chegar no ano 2000, que foram praticamente 20 anos do meu ministério sacerdotal, né? Onde eu sentia bastante, né, a força de Deus na minha missão. Mas eu estou aí enfrentando os desafios do século XXI. O período da pandemia foi muito marcante na minha vida, primeiro porque eu era pároco de uma paróquia dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Recordamos que o Covid começa em março. Foi no dia de São José, quando eu estava celebrando, recebi um bilhetinho do meu diácono, dizendo assim: avise a comunidade que a partir de amanhã as igrejas estão fechadas. Eu não entendi muito, que eu estava no altar celebrando a memória de São José. Terminou a missa, chamei o diácono, porque o diácono permanente trabalhava comigo, ele trabalha também na prefeitura, e ele tinha recebido essa notificação da prefeitura. Aí já começou ali. Foi um baque. Em março, abril já estava com uma festa programada e veio então toda a 300 Nossa Senhora de Fátima, já dentro desse sistema de internet. Para mim foi um desafio, muito desafiador, e que me gerava também alguns problemas psicológicos, porque a gente continuou ainda fazendo algumas reuniões online, a gente conseguia, né, nos comunicar pela internet, a paróquia fazia a missa transmitida, mesmo eu sozinho ali, com o diácono, né, ninguém atrás das câmeras, no meio do público. E começou então a oscilação entre abre e fecha da igreja. A igreja que eu estava, ela é muito grande, talvez uma das maiores da região, mais de 800 pessoas cabem dentro da igreja. Então eu tinha facilidade de abrir a igreja com mais facilidade, a prefeitura enviava um papel dizendo, abre a igreja, eu abria. Fecha a igreja, eu fechava. Recebi algumas notificações também da saúde, porque às vezes eu abria e não podia abrir. Eu abria às escondidas, porque era uma igreja grande, dava para fazer um distanciamento muito bom entre as pessoas. Até que ele falou assim, a prefeitura, pode abrir na passagem do ano. Éramos em 2 padres morando juntos. Pense uma igreja aberta, depois de um longo período de fechamento, o número de pessoas que vem. Fizemos todas as divisórias dentro da igreja, mas não tivemos muito controle. E acredita-se o médico que, naquele momento,
eu fui contaminado com outro padre com o famoso vírus, na passagem do ano. Eu só sei que começamos a ter sintomas, temos que aqui eu nem entro muito no campo da política, mas todos têm aí nas recordações, o famoso kit da cloroquina. E lá vem eu tomar o kit da cloroquina, no dia 2, no dia 3, eu só sei que no dia 6 de janeiro eu não me aguentava mais em pé, né? E fomos nós dois para o hospital. Chegou lá, já não era um hospital normal. O hospital estava dentro da minha jurisdição paroquial. Como eu já estava há alguns anos lá, eu fazia visitas frequentes. Sempre o hospital tinha cheio de gente, né? Mas aquele período era muita gente, Aí, depois do almoço, eu fui para lá com outro padre, encontrei um outro padre lá, o outro padre também tinha sido contaminado, mas não estava com aquilo que eu estava vivendo. Eu não perdi o gosto, eu só perdi o ânimo, eu fiquei bem fraco. Chegou lá, nem sabia que existia um aparelhinho chamado oxímetro. Me botaram o oxímetro e pronto. Não saia mais daqui. Porque o oxímetro já estava marcando uma grande saturação. Não podia mais sair. Eu não tinha ido para ser internado. Mas ali começou então uma verdadeira caminhada em luta pela vida. Porque eu lembro que era 1, 2 horas da tarde quando cheguei no hospital, 6 horas já estava naquela área isolada do Covid, onde ninguém entrava, e saí dali só no mês de fevereiro. E lá dentro fiz toda uma caminhada. Da internação, aquela noite onde eu suei muito, passei muito mal, até liberar um quarto, o nosso plano de saúde dava direito a um quarto. Lá fui para um quarto, numa área isolada. Fiz todo o processo ali de clonagem. Quando se amarra na cama, você fica de bruço, e a enfermeira vai e mede. Não havia um contato muito grande com enfermeiros, com médicos. Havia todos os protocolos próprios do tratamento. Até que um dia entra no meu quarto, eu acho que o 6º ou 7º dia, eu estava no quarto, uma assistente social e uma médica se apresentou e disse: olha, achamos melhor levá-los para a UTI, porque o senhor está regredindo, e regredindo muito. E nós temos que fazer esse pulmão funcionar. Me explicou todos os protocolos da UTI. Olha, o senhor vai deixar tudo aqui, lá não vai levar nada, e aí é celular, óculos, tudo mais. Botou uma caixinha e espera a maca levar. E eu fui para a UTI, né, com um tratamento mais intensivo. Só que nesse tratamento mais intensivo, existia também outras pessoas ali. E era terrível. À noite, pessoas entrando, pessoas gritando, tá? Pessoas entrando em desespero, pessoas saindo mortas ali de dentro. Foram 11 dias assim, com muita dor. Por quê? Porque o médico não podia entrar ali para te ver, tocar em você. A enfermeira via tudo pelos aparelhos. Elas só trocavam os medicamentos. A máquina que fazia o raio-x entrava lá como uma máquina, né, como um robô, para ver como é que estava o pulmão. O que eu escutava, às vezes a médica falava, né: ô padre, força aí, porque o negócio do senhor está feio. Eu fiz alguns dias atrás, que eu faço exames periódicos, o médico ainda lembra quando eu falei para o senhor que o senhor era um milagre de Deus,
Por quê? Porque ali eu tinha acabado, durante a pandemia, de conhecer esse jovenzinho chamado Carlos Acutis. E eu tinha ouvido uma frase dele, né, que o povo gosta muito de espalhar essas frases, que a Eucaristia era uma autoestrada que podia levar as pessoas a Deus. Foi quando eu falei assim, eu sou padre, eu celebro a Eucaristia, eu posso fazer essa estrada, manter sempre boa para as pessoas irem. Se as pessoas vão, isso é uma questão pessoal, mas eu posso fazer a celebração da Eucaristia. Eu lembro que nas minhas orações, porque você dentro da UTI, você não podia ter um terço, eu rezava no dedo, né? Perdia. Uma vez eu pedi para sentar, porque eu não conseguia mais ficar deitado, a enfermeira foi lá e sentou, aí ela falou que eu não podia ficar muito sentado por causa do pulmão, que eu precisava liberar mais abertura no pulmão, né? Aí da parte de trás do pulmão eu precisava abrir mais as espátulas, como eles falavam, né? Então, eu rezava o que tinha na minha cabeça. As orações vinham desordenadas, né, na minha cabeça. Tinha orações desordenadas. Vamos rezar o terço. Aí eu contava no dedo, só que os dedos eles estavam muitos interditados até pelo oxímetro, cheio de tubos, né? Eu tinha tubo no meu nariz, eu era monitorado ali por aqueles aparelhos, cheio de aparelhos no peito, né? Para fazer tudo aquilo que se faz numa UTI no período daquele. Eu falei, olha, eu só vou fazer um compromisso, me tire daqui que eu celebro e falo para o povo com fé. 11 dias depois, eu recebi então a notícia, né, do meu grupo de médicos, dizendo que eu poderia fazer o tratamento em casa. Aí eles me falaram, padre, nós vamos te dar uma alta, só que vai ser uma alta acompanhada. O senhor tem condições de manter lá na sua casa paroquial um aparelho para respiração mecânica? Não entendia bem o que era. Depois que eu descobri que eu tinha que ter o tubo de oxigênio, eu tinha que ter um respiradouro para o oxigênio, eu tinha que ter um quarto adequado, né, para manter, como se eu estivesse na UTI. E eu falei, eu prefiro lá do que aqui. E foi. Quando eu retornei para casa, também foi um desafio. Por quê? O hospital me leva na ambulância, no oxigênio do carro ambulância. Chegou na minha casa, o carro não passava da minha garagem, porque era uma ambulância grande, e eu tinha que atravessar o pátio da igreja inteiro. Para atravessar o pátio da igreja, eu tinha que estar dentro do oxigênio. Aí não tinha como tirar o oxigênio da ambulância, né? Porque tinha que ser um oxigênio portátil, para carregar eu até em casa. Aí foi lá no hospital, tentar conseguir o oxigênio portátil, isso fiquei mais de 1 hora antes de chegar em casa. Aí conseguimos, entrou dentro de casa. A minha casa é Sobrado, lá em Lorena. Aí o enfermeiro falou, se subir a escada, ele morre no meio da escada. Ele não consegue subir essa escada. Aí tiveram que fazer, adaptado um quarto lá, que fica exatamente em frente à capelinha, que a casa paroquial tem lá em Lorena. Uma porta é a capelinha, outra porta é o quarto. E foi ali que eu passei a primeira noite na minha casa, mesmo com toda aquela aparelhagem, na frente do Santíssimo Sacramento, né? Que ali a capelinha tem o Santíssimo Sacramento. Dali que a gente até fazia as missas de transmissão, né, durante o tempo da pandemia. E ali foram, né? Aí foi toda a recuperação, que foi fisioterapia, usar cadeira de rodas, sair, né, que eles chamam de desmamar, tive que me desmamar do oxigênio e voltar à vida. E voltei, graças a Deus, voltei. Levou um tempinho, mas voltei.
né? Alguns meses foram necessários para fazer todo esse processo de volta. E até hoje eu estou aqui, ainda lutando com as sequelas que ficaram do Covid. Como eu falei, o médico que me atendeu essa semana, ele me acompanhava antes, é um geriatra, me acompanhou durante o período do Covid, né, ali no hospital da Unimed, me acompanha até hoje e ele sempre brinca, o senhor é um milagre da vida. Agradeça que Deus queria que o senhor ficasse aqui mais um tempo. Eu sei que é para a minha conversão pessoal. Eu tenho muita ainda coisa para me converter dentro do coração. Mas Deus me deu essa graça de estar aqui hoje falando com vocês. Eu tenho uma maneira de ser padre. Algumas pessoas gostam, mas nem todas, de viver das minhas memórias. Eu tenho até um pouco de receio, porque o Covid me edificou muito das memórias, né? Mas ao mesmo tempo, como diz o médico, me salvou, porque eu não dormia à noite e ficava pensando. Isso me ajudou muito a vencer, né? Porque ativou algumas coisas do meu organismo, me ajudando então a sair daquele momento de dificuldade. O que faz hoje a paróquia de Santo Antônio, onde eu estou aqui esses anos? A reviver a minha história vocacional. Nesses bancos eu fiz a minha primeira comunhão. Por que aqui? Porque nós éramos uma única paróquia. E hoje estar celebrando aqui e fazendo a primeira comunhão de outras crianças, me faz pensar naquele tempo em que eu era um menininho de 7 anos, que atravessava a cidade para vir na paróquia. Aqui naquele tempo tinha uma missa transmitida pela Rádio Bandeirante Cachoeira Paulista, 8 horas da manhã. Eu gostava de ir lá em casa, no rádio da minha casa, escutar essa missa. Para mim era uma distância muito grande, e isso temos, todos nós que somos crianças, depois que a gente se torna adulto, a gente vai ver que as distâncias são pequenas. O brincar aqui com os jovens, né, de pique, usando a cidade inteira, hoje é um desafio, cada bairro tem a sua identidade. Naquele tempo nós não tínhamos como jovens. A gente reunia-se como grupo de jovens, isso na minha faixa etária, 17, 18 anos, em todas as comunidades paroquiais, do mesmo jeito. A gente não tinha um bairro específico onde a gente se reunia como juventude. Essa pracinha que nós temos aqui ao lado da igreja, naquele tempo não existia muro, só banco. Nós jovens nos sentávamos ali, nem para rezar o terço diante de Nossa Senhora. Nós não tínhamos esse tipo de devoção que temos hoje. Mas a gente ali conversava sobre a vida. Quando eu retornava para casa, que morava no outro bairro, isso eu estou falando com 17, 18 anos, eu atravessava daqui do Santo Antônio, via o que a gente chama de buraco quente, para chegar no São João. Era uma coisa assim, muito desafiadora, porque naquele tempo não tinha luz nesses becos daqui da cidade. Mas nunca nós corremos perigo de andar nesses locais e visitar esses bairros aqui de Cachoeira Paulista, ou para uma missa, ou para um grupo de oração. Fazíamos vigília de oração lá no Santuário de Santa Cabeça. Íamos de ônibus, né? Enquanto eu estava com a juventude, nós compramos até um carro uma época para ir para lá. E passávamos a noite lá inteira, de sábado para domingo, fazendo uma vigília de oração. Então isso é muito comum, tanto a adolescência, como também do período de juventude, né? Antes de eu ir para o seminário e depois que eu vim do seminário, porque durante o período de seminário, que foram 4 anos de teologia, todo final de semana eu vinha para Cachoeira trabalhar aqui na comunidade paroquial. Um santo, eu sou apaixonado desde a minha juventude. Eu fui tocado muito por um filme chamado Irmã Sol e Irmã Lua. Ninguém pode ser outra pessoa que vai ficar do meu lado, chamado Francisco de Assis.
Ele foi uma vida desafiadora. Quando São Francisco de Assis se joga na neve, por causa da sexualidade dele, eu vivi isso na minha vida, porque eu fiz uma opção celibatária. Eu falo isso na minha casa, gente, eu não sou um homem solteiro, eu sou um homem celibatário. Há uma diferença entre ficar solteiro e ser celibatário. E eu fiz por opção do reino. Isso eu tenho clareza na minha vida. Eu perguntaria para São Francisco de Assis o que ele fez para compreender o chamado dele quando ele escutou a voz "reconstrói a minha igreja". Porque eu também estou aqui com a mesma missão, reconstruir a igreja. Claro que eu ajudo muito na administração diocesana e reconstruo templos. Tenho essa missão na diocese de fazer paredes. Mas eu sei que Francisco de Assis olhava muito para o ser humano. Por isso que quando surgiu na minha comunidade paroquial, ainda seminarista, depois se tornou diácono e padre, chamado Roberto Lettieri, com um grupo de jovens que tocou muito o meu coração e pude acompanhá-los durante um bom tempo da minha vida, chamado Toca de Assis. Eu fui por causa da experiência de Francisco. Eu vou acompanhar Toca de Assis na minha comunidade paroquial, estou falando de 2 décadas atrás, não do momento atual, onde eu vivo outra experiência de fé, foi por causa do Francisco de Assis. Eu queria ser também, e fui, toqueiro de Assis. A mensagem que eu vivi a minha vida toda, assuma as suas decisões. E coloque nas mãos de Deus essas decisões, porque Ele vai conduzir para o bom caminho. Ele me conduziu. Eu tenho experiências ao longo dessas 4 décadas suficientes para dizer: Deus sempre dirigiu o meu caminho vocacional. É uma longa e bela história vocacional. E Deus abençoe a todos.